Voltando então com o Conversa de Peso de hoje, com o Diogo Beer. Será que eu falando assim o pessoal sabe? Acho que não, né? O grande Mano Chance da comunidade ninjitsu e, claro, deputado estadual. Já no primeiro bloco contou um pouquinho da sua vida pessoal, né? Dessa ligação familiar. Também, lógico, começou a falar um pouquinho dessa ligação com o Internacional, essa paixão que é o Colorado na sua vida, né? E eu tinha te perguntado, tu falou da tua trajetória como conselheiro, mas eu te perguntei o que tu tá achando desse momento atual do Inter, hein, mano? Eu tenho uma teoria que é o seguinte. O que aconteceu ano passado e esse ano o torcedor colorado quer saber, vai subir ou não vai subir? Vai subir, tranquilo. Faltou pata pro Inter. Essa que é a verdade. Pata em que sentido? O Inter sempre teve uma excelência em preparo físico. Verdade. Sempre teve uma história. Gilberto Tim, nos anos 80 ali, era considerado um dos melhores preparadores físicos do mundo. Sempre foi uma referência em termos de velocidade. Então, mesmo quando o Inter tinha times mais ou menos, ele não caía porque ele ganhava na pata, porque ele ganhava na superação. E se a gente for ver, né, o futebol gaúcho está muito atrelado a isso. É verdade, né, a aguerrimento, isso, né? A ter força física, etc. E aí a gente olha, tanto o Inter quanto o Grêmio, Paixão e agora, hoje, o Rogerinho é um belo preparador físico que já está encostado numa Série D. Mas é isso que eu ia dizer. O Inter foi evoluindo até chegar no Fórmula Série D, que para mim é o melhor preparador físico do Brasil disparado hoje. E o nosso erro foi deixar ele embora com o Tite. Né? E desde ali, o Inter não correu mais. Se a gente for pensar, quando o Inter foi campeão da Libertadores em 2010, o Fossati tinha lá o Valenzuela, que era o preparador físico, que era extremamente questionável, que dava treino de tardezinha, e o Inter estava trancos e barrancos. Trocou o treinador, entrou a Copa do Mundo, entrou o Celso Roth, que a formação dele é preparação física. É verdade. Então, em um mês, ele fez uma pré-temporada de novo com o Inter, e o Inter chegou voando contra o São Paulo e contra o Chivas e foi bicampeão da Libertadores. Depois dali, o Inter não teve mais competitividade, o Inter tinha muito problema de lesão, o Inter cansava muito no segundo tempo, etc, etc. E o diagnóstico lógico, eu não sou especialista em preparação física, mas o diagnóstico lógico que eu faço é o seguinte, ó. O João Goulart, que estava no Inter em 6 anos, depois que fechou esse ciclo assim, do Celso Roth, que era coordenador, e muitas vezes entra um treinador, traz um preparador físico, mas ele quer a base. E eu acho que o grande segredo de Inter e Grêmio é ter uma estrutura e investir numa estrutura de excelência em preparação física e ter esse quadro como permanente dentro do clube. Treinador, tu quer vir para cá, tu vai vir com a minha preparação física porque ela é melhor do que a tua. Tu tem que ter isso até para... Talvez não é esse nível que você pretende, mas o Grêmio começou a fazer isso desde a entrada do Romildo Bolzan. Né? Mas é isso que eu ia dizer. Eu acho que antes até do Bolzan, porque o Rogerinho, já tá antes, ele está na base há muito tempo. Mas aí é o seguinte, ó, quando o Marcelinho foi embora, aconteceu isso, agora o João Goulart fechou um ciclo de 6 anos no Inter. Nada contra, mas ele está com o Klemer no Brasil de Pelotas. Entende? Se o Inter sempre teve uma excelência em preparo físico, tu pega um profissional que sai do Inter, ele no mínimo vai para um Curitiba da vida, para um esporte, ele vai para... Eu acho assim, não me entenda mal assim, eu estou falando mal do Brasil de Pelotas. Não, bem pelo contrário, eu estou dizendo que o Brasil de Pelotas tira leite de pedra. Só que tu vai olhar o orçamento do Brasil de Pelotas e tu vai olhar o orçamento de outros clubes, é outra realidade. Mas agora eu vou falar do meu Aimoré, não é ministro empresário, eu sei o tamanho do meu Aimoré, entendeu? Exatamente. Cada um vive a sua realidade. E a paixão, ela não tem a ver com o tamanho, ela tem a ver com o vínculo que a gente vai ter, com esse vínculo familiar, etc. Então, um dos questionamentos que eu fiz, inclusive, para o atual presidente do Inter foi isso. Tu tá vendo vocês já fizeram um diagnóstico como diretoria de futebol, e eu fui falar com ele lá antes daquelas 5 vitórias ali, que foi justamente contra o Oeste ali, assim, sabe? Tá vendo assim um avanço físico do Guto, quando o Guto era questionável, porque a minha preocupação não era o Guto. Porque se a gente for pensar, os campeonatos brasileiros estão nivelados por baixo. E a prova é o seguinte, o Inter vai jogar contra o Figueirense no sábado. O Figueirense há um ano atrás estava na Série A e hoje está na zona de rebaixamento da Série B. O Santa Cruz também está perto da zona de rebaixamento. Eram 2 times que estavam na Série A. Então, essa é a prova de que
que a gente está nivelando por baixo. Claro que o Inter passou por um momento de entender a Série B, de digerir isso. Essas 5 vitórias foram importantes para dar tranquilidade. No momento que o Inter tiver tranquilidade, na questão dos pontos, né, ele vai sobrar na pátria, ele vai sobrar no elenco, ele vai sobrar. Agora vai ter um monte de time da Série B que já vai não vai mais estar tão focado como estava no primeiro turno, assim. Também, apesar da gente ser, né, digamos assim, a bola da vez da Série B, porque todo mundo quer tirar uma casquinha do Inter. O Inter, pela sua amplitude, pela sua grandeza, ele passa tranquilamente e a gente espera justamente isso, que tenha eu acho que tem um avanço na preparação física do Inter agora e que a gente possa padronizar essa preparação física e independente de quem vai ser o treinador do Inter, o Inter voltar a voar, o Inter voltar a correr, que é o que está começando a acontecer. E a comunidade ninjitsu, mano? 22 anos já. Como é que surgiu essa ideia? Rapidinho, até porque eu sei que a hora está passando. E também queria que tu falasse ainda um pouquinho da tua trajetória política. Comunidade é minha terapia, né, cara? Quando a gente faz o que a gente gosta, isso dá muito prazer. E eu acho assim... Tu lá atrás, quando tu com os colegas da comunidade montaram a banda, vocês tinham ideia da proporção que isso ia tomar? Que vocês iam viajar pelo mundo tocando? Não tinha nem tanto que eu acho que se a gente tivesse ideia, a gente não seria tão bagaceiro, né? Então foi uma piada interna que se espalhou, essa que é a história da comunidade. Porque o Fred e o Nando, a gente amigo de infância de Tramanda, de passar o verão junto, de ter essa coisa de turma, etc, etc. E eles sempre tocaram, sempre tiveram muita facilidade com 10, 12 anos, eles tinham uma banda de jazz fusion, instrumental, o Push, o Fred e o Nando, assim. Então eles sempre tocaram muito. E aí eles passaram por bandas ali que frequentavam Oswaldo Aranha, tudo aquilo, a gente viveu tudo aquilo, mas faltava um cara para sintetizar o que a gente estava vivendo ali e transpor aquilo pro português, assim, né? Porque o próprio Ultraman e o próprio Acústico são bandas um pouquinho mais antigas que a gente, mas que a gente bebe ali do mesmo lugar, convivia junto, tem uma amizade muito grande. A maioria das músicas deles eram em inglês até chegar à comunidade. Então a gente chegou com aquela linguagem do detetive, com aquela coisa que chamava atenção, que se tu for pensar, passaram-se 20 anos, ela continua sendo uma linguagem contemporânea e ousada para os atuais momentos. E a gente nunca pensou, agora vamos fazer uma fórmula mágica, fazer sucesso. O que a gente olhou foi assim, vamos fazer uma música simples, vamos fazer um negócio para se divertir. E comunique com o público que está... Porque a gente sempre gostou de rock, a gente sempre gostou de rock, sempre gostou de música negra. Então, quando a comunidade surgiu, junto com o Rap Brasil 1 lá, que era o Eu Só Quero Ser Feliz. E para nós aquilo era, sabe, era o começo do baile funk no Brasil, mas para nós aquilo ali era o Miami Bass, era a batida do hip hop um pouquinho mais acelerada, porque a gente sempre teve muita influência de música negra. E aí a gente viu, vamos misturar isso com rock, porque com os anos 90, do body count, as bandas de funk metal, misturavam muito a coisa do swing, do ritmo, da negritude da música, da black music, com a guitarra pesada, assim. Então a gente fez isso de uma maneira natural. Quando a gente foi ver, claro, o baile funk estava surgindo. Nós, uma banda de rock, misturar baile funk com rock, a gente fez um som inusitado e isso fez a gente tocar na Europa, isso fez a nossa música chegar em Berlim, chegar na Ucrânia, chegar no Japão. Então, a gente não esperava isso. Mas eu acho que o segredo da comunidade, né, é que a gente gosta muito do que a gente faz, que passaram-se 22 anos, a gente continua se divertindo, a gente continua se doando para o palco. O palco é uma coisa sagrada para a gente. Tu nunca vai me ver no palco dizendo assim, porque o presidente tal, ou porque eu sou contra isso, ou porque aquilo, ou falando de política no palco. Porque aquilo ali é sagrado para mim. As pessoas que estão ali, estão pagando para ver o show da comunidade, elas querem ser divertidas, elas não querem ser instruídas politicamente. Nada impede do cara depois ir no camarim lá trocar uma ideia, falar sobre política, etc. Não tem problema nenhum. Mas a hora do show é do show. Claro, cara, um dos grandes problemas da política no Brasil é isso, é que tu tem essa sede pelo poder e tu quer te aproveitar de tudo. Quando na verdade tu não precisa te aproveitar das coisas. Eu prefiro muito mais que o cara vá no meu show e olhe assim, o mano continua sendo o mesmo, apesar de ter passado uma década na
Assembleia Legislativa, sabe? Eu não posso misturar as coisas, eu não posso querer me aproveitar de algo que é tão caro, que é tão rico para mim, e que ao mesmo tempo me transforma numa personalidade pública que tem muito mais responsabilidade do que qualquer outro deputado que está ali hoje. Né? Olha o caso Jardel. O Jardel foi lá, por ter uma notoriedade pública, foi lá e queimou o filme dele, queimou o filme. E todo mundo sabe. Agora tem outros que fizeram a mesma coisa e queimaram o filme que podem passar na rua aqui e vão passar desapercebidos. Então, quando tu tem uma notoriedade pública, e óbvio, não dá para comparar a música com o futebol, não. A popularidade do futebol é muito maior, mas tu tem uma notoriedade pública e tu te coloca à disposição da política, se tu queimar teu filme, meu, tu tá ralado, entendeu? Até porque qualquer coisa de bom ou de ruim que tu viesse a fazer vai ser muito mais reverberado. Exatamente. Não é o Diogo. Então, isso, né? E claro, acaba isso sendo um sobrenome. E mais a ver com educação, e mais a ver com índole, e mais a ver com caráter, faz tu ter uma trajetória limpa, né? Eu, como deputado, eu sou campeão de economia da história da Assembleia. Isso não vendia jornal na época, mas eu poupei mais de 1,5 milhão por mandato. Eu sou o único cara que passou 4 anos no meu último mandato sem usar indenização veicular. Que cada deputado estadual tem direito a 10 mil reais por mês de indenização veicular. Se eu tenho um carro de 100 mil, como é que, por mais que seja lei, por mais que seja lícito, eu não me sinto à vontade de usar isso. Mas por quê? Porque eu venho da indústria, porque eu sei como é difícil tu gerar emprego, eu sei como é difícil pagar imposto no Brasil, eu sei como tudo isso é difícil. Então, não é porque o dinheiro não é meu, ele é meu sim, o dinheiro é público, eu tenho compromisso com esse dinheiro público. Então, eu encho a boca para falar isso, porque eu tenho orgulho de dizer que eu sou o cara que mais poupou dinheiro na história da Assembleia, que eu fui lá, fui o cara que foi o primeiro cara do planeta a escrever numa Constituição que a internet tem que ser um direito para as pessoas, quando as pessoas estavam me dizendo assim, mas mano, muito mais importante do que saúde, educação e segurança, saúde, educação e segurança são importantes. Eu chegar para o cara, meu velho, como é que tu vai fazer saúde, educação e segurança sem acesso à informação? Como é que tu não vai digitalizar os postos de saúde, não vai digitalizar as escolas? Porque hoje, se tu não botar tecnologia para dentro da escola, tu tá fazendo teu filho perder tempo. Primeiro porque ele não vai ter interesse e segundo porque ele não vai estar atualizado. Se a gente não digitalizar e outra, mas eu gostava daquele mundo que a gente vivia na rua. Acabou isso, gente. Não tu gostava, ok, mas então tu vai ter que ir lá para uma cidade de 5 mil, 10 mil habitantes e mesmo assim o bicho pega, cara. Então, o mundo mudou e a gente tem que acelerar esse processo de digitalização e eu queria até fazer um reconhecimento ao Vale dos Sinos, porque aqui a gente tem 2 grandes parques tecnológicos. Que é a Fevale Tech Park, ali aqui em Novo Hamburgo, em Campo Bom, e o Tecnocinos em São Leopoldo. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, a melhor universidade do planeta, ela está 5 anos atrasada. Por quê? Porque tu começa um currículo em 2017 para preparar esse cara para 2022, só que o mundo vai estar completamente mudado daqui a 5 anos. O YouTube tem só 10 anos, entendeu? Os smartphones têm 10 anos só e são coisas que ele não vive mais sem. Então, o que ofusca essa aceleração do tempo? São os parques tecnológicos, são criar ambientes tecnológicos dentro das universidades para que o designer converse com o médico, converse com o engenheiro, converse com o professor de educação física, que todo mundo possa chegar, tu monte uma equipe, comece a gerar ideias e essas ideias vão gerar soluções. E aí uma ideia dessas pode quebrar esse paradigma de que as grandes famílias sempre tiveram o poder do nosso planeta. A família do Zuckerberg não era nada. E hoje ele é uma das grandes, entendeu? Os caras do Google também não eram nada. Então, antes eram só os Rockefeller, os Ford, os senhores feudais, o clero, etc. A história sempre fez com que o poder e a informação estivesse na mão de poucos. E a gente está mudando esse prisma graças à internet. Então, como é que tu vai fazer segurança sem vídeo monitoramento e sem câmeras inteligentes hoje? Uma câmera inteligente custa 5 mil. Uma câmera, essas câmeras que ficam paradas na rua, mas uma normal custa 200. Mas já tem uma startup no Nordeste que fez tipo uma caixinha da NET que transforma todas as câmeras em circuito que tem no teu condomínio em câmeras inteligentes, com sensor de movimento, com reconhecimento facial, a 150 pila por mês.
as a service, uma receita recorrente, tu compra uma caixinha da NET e tu transforma todas as tuas câmeras em inteligentes. Não tem que gastar 50 mil para botar 10 câmeras, tu vai gastar 150 pila por mês. Aqui no Tecnocinos, a gente tem silo feito com garrafa PET, a gente tem drone pulverizando lavoura. Então, a tecnologia, ela não está só na internet, né? E nós temos esse legado do setor primário, do agro, que representa a riqueza do Rio Grande do Sul. E quanto mais a gente investir em tecnologia, quanto mais a gente entender que esse é o papel da universidade, que é fomentar a inovação e muito mais do que passar conteúdo, porque o conteúdo está no Google hoje. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma mudança de paradigmas e a política precisa se atualizar, a música precisa se atualizar. Se a gente for pensar, o primeiro boom da internet foi o Napster, né? Então nós músicos tivemos que nos atualizar porque as gravadoras começaram a ter muito menos dinheiro em investimento, etc. Mas ao mesmo tempo tu criou um veículo direto de comunicação com a sociedade, que é a internet, que são os streamings hoje, né? E por incrível que pareça, o maior streaming do planeta não é o Spotify, é o YouTube. As pessoas veem música. Sim. As pessoas ouvem música no streaming de vídeo, veem música. Então, esse acesso à informação ele está à disposição, né? Eu falei do meu filho, para encerrar. Quando a Alice nasceu, o pediatra nos orientou que a gente desse um presente para ele. Um bom presente que a Alice estivesse dando para ele, para não criar conflito. Ele era o dono da casa, aquela coisa toda, né? Exatamente. Daí, bem na época, o meu PlayStation 3 tinha queimado e tinham lançado o PlayStation 4. A Alice vai dar um PlayStation 4 para ele e vai dar para mim também. Né? O papai é que vai jogar. E aí, meu velho, eu botava os jogos da Lego, que são logo os jogos de desenvolvimento lógico, de montagem ali. E eu sempre gostei de videogame. E aí eu ia ia lá, brincava com ele, jogava os joguinhos, não sei o quê. Quando eu não estava em casa e ele não sabia passar de uma fase, com 3 anos, sabe o que ele fazia? Entrava no YouTube, botava no search de voz ali, no microfonezinho, e dizia assim, fase do Dr. Destino, do Lego Super Marvel em português. Daí abre. É isso aí, galera. Nós somos da Authentic Games, não sei o quê. Agora nós vamos ensinar como passa da fase do Dr. Destino, não sei o quê. 1 milhão de views, né? No vídeo só da fase do Dr. Destino, sei lá, 10 milhões de inscritos. Deve ter o Authentic Games lá e esses vlogs de videogame, né? E aí, se a gente for ver também, uma das empresas mais promissoras de tecnologia do Rio Grande do Sul é uma empresa investida por nós lá no Bandesul, que é a Quiris, do Tecnopuc em Porto Alegre, que é uma empresa de games que fez o Horizon Case, que foi considerado o melhor jogo de carrinho para celular e para tablet há 2 anos atrás. E agora eles estão com a conta do Cartoon Network, da Looney Tunes, estão desenvolvendo vários projetos, uma empresa assim extremamente promissora, que o mundo inteiro já está olhando para eles estão construindo e fazendo games com uma qualidade impressionante, assim, com uma qualidade em nível global. E aí a gente vai ver assim, hoje sabe onde é que tu ganha mais direito autoral? Na indústria da música, fazendo trilha para videogame. Então o mundo está mudando, essa virtualidade ela já faz parte das nossas vidas. E a gente tem que aprender com essa molecada, mas a gente tem que entender que essa relação pessoal, que esse carinho, que a música me permite estar perto das pessoas, tocar nas pessoas, a gente tem que valorizar cada vez mais, porque cada vez menos isso vai acontecer. E aí entra a coisa do cidadão, né? Tu pensa, como é que um músico que vive de música no Brasil não vai dar valor para os seus fãs, não vai dar valor para as pessoas que gostam da gente. Então, esse sempre foi o espírito da comunidade, esse sempre foi o meu espírito, mano. Mano, poxa, satisfação de receber aqui no Converte de Peso. Pra gente encerrar, o pessoal quer manter um contato contigo, quer falar com o Mano Chains, enfim, como é que faz nas tuas redes sociais? Cara, Facebook, Instagram, Twitter, tô lá, entendeu? Só botar Mano Chains, né? É isso aí, não tem problema. A galera te localiza. Não tem problema. E 2018 vem forte. Bem, cara, eu fui 2 mandatos de deputado estadual, daí entendo que um dos problemas da política é tu te perpetuar no poder, porque tu não dá espaço para os outros, tu não faz sucessor, não faz nada, então eu saí da minha zona de conforto, tinha 40 mil votos nas minhas 2 eleições para deputado estadual,
Fui deputado federal, fui um dos deputados federais que menos gastou dinheiro, porque não estava na Lava Jato, não estava em nada disso. Fiz 60 mil votos, então, né, fui muito bem, fiquei de primeiro suplente e não quero mais ser deputado estadual. Ou eu cresço, ou eu emprego o que eu aprendi na Assembleia Legislativa nesses 10 anos e o que eu propus e vou para o Congresso. Porque o que acontece? Qual é a principal diferença entre um deputado estadual e um deputado federal que a sociedade não se dá conta e não fiscaliza? Um deputado estadual tem 0 em investimento por ano. Um deputado federal tem 18 milhões por ano em emendas parlamentares. E será que a gente sabe como é que está indo esse dinheiro? Né? Será que a gente está prestando contas? Eu acho assim, a coisa mais importante que um deputado federal tinha que fazer era prestar contas de como está usando esse dinheiro para que a sociedade pudesse mensurar. A Prefeitura de Novo Hamburgo não sobra 18 milhões por ano. Porto Alegre não sobra 18 milhões por ano. Canoas não deve sobrar, Caxias não deve sobrar. A força de um deputado federal para fazer acontecer... E com 18 milhões por ano, tu digitaliza muito posto de saúde, tu digitaliza muita escola. Se tu tivesse um norte que era tecnologia, olha, pode ter certeza. Fica a dica aí para os candidatos, assim, invistam em emendas parlamentares voltadas para a tecnologia, porque é disso que o sistema público precisa. Para a gente ser eficiente e transparente, não tem como se fazer sem os algoritmos, sem a internet, sem toda essa matemática aplicada que existe hoje na robótica, na internet, em todas as tecnologias que a gente está construindo. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o grande Mano Chains. Vou te cumprimentar de novo. Valeu, meu uma irmão. satisfação. Grande presença. Aqui no Conversa de Peso. O Alex está apavorado. A gente estourou 1 hora do programa. Pô, velho, perdão, cara. Mas os surdos dão tempo, né? Exatamente. Já que eu mandei um abraço para ele. O Conversa de Peso volta no próximo programa, sempre para Funny Feelings. Grande abraço a todos.